Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos e amigas aqui da página da Cultura Mairink. Estamos em mais uma reunião para falar sobre Lei Paulo Gustavo e, obviamente, para falar dos assuntos internos aqui da cultura da cidade. Eu sou Carlos Nego e hoje eu estou acompanhado aqui por mais 3 representantes do nosso Fórum de Cultura. O meu xará Carlinhos Pérez da MPF, a Mafê Maria Fernanda, nossa amiga, e a Thaís, que está aqui na sala e no quarto aqui do meu lado. Para ser rápido, mas também a gente dá a oportunidade de todos falarem, né? Dar a sua boa noite. Xará, quer falar alguma coisa? Dar a sua boa noite, tudo bem? É para ver se o som está saindo bonitinho. Opa, boa noite aí, boa noite, Carlos, Xará, Isso boa aí. noite, Mafê, boa noite a todos que estão aí assistindo. A ideia é aí poder discutir e colaborar aí com sugestões para a gente poder fazer um bom edital aí da Paulo Gustavo. Isso aí, maravilha. Mafê, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Bom, tive mais uma ótima reunião. Então tá bom. Thaís, tudo certinho? Só abre o microfone aí. Eu sei que você tá bem, mas vamos lá, vamos ver se o som tá saindo. Tudo bem, mano? Boa noite, pessoal. Boa noite, amor. Boa noite, Mafê. Boa noite, Carlinhos. Como sempre, esquece de me dar boa noite. Estou Boa aqui. noite. Boa noite a todos que estão assistindo. Eu fui vendo pela câmera que estava aberta aqui. Vamos lá, então, gente. Vamos começar o nosso papo, porque... obrigado. A gente está em pleno processo de construção de edital e a gente tem algumas novidades para falar para vocês. Então, do que a gente estava pensando em fazer de edital lá no começo de tudo, né? A gente, inclusive, fez um plano de ação, distribuiu e tal. Mas, como a gente sabe, o plano de ação ele é mutável, né? Até porque a realidade vai mudando e a gente teve uma nova lei de fomento à cultura que andou trazendo algumas novidades e a gente vai ter que fazer algumas alterações naquilo que a gente vinha pensando em fazer com relação ao edital, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês do que a gente estava pensando e do que a gente vai poder fazer agora, né? A princípio, a gente tinha dividido em 2 grandes editais, conforme a lei já nos pede, né? Bom, para quem está se habituando agora, é sempre importante falar um pouquinho do começo lá atrás, até então eu peço perdão a quem já está ouvindo há mais tempo a mesma história, mas é que é importante porque muitas pessoas vão se juntando a nós, né? E é importante que elas saibam, mesmo que resumo, depois vão procurar saber mais informações, que a gente tem um bom histórico de reuniões aqui na nossa página. A princípio, a Lei Paulo Gustavo, diferente da Aldir Blanc, ela vem para atender com certa prioridade, né, o setor audiovisual. Portanto, boa parte dela, quase que 80% do valor que recebemos, o valor global de R$430 mil, boa parte desse recurso vai para audiovisual. Então, a gente pensou um edital específico para o audiovisual, que a gente vai tratar em reuniões mais à frente, até para dar tempo do pessoal audiovisual ir se preparando, né, e montando seus projetos e vendo o que pode ser feito. E um outro edital, esse que estamos discutindo já há mais algum tempo, que diz respeito às demais áreas da cultura, né? E por que a gente está priorizando esse edital das demais áreas da cultura? Bom, em primeiro lugar, porque a gente sabe que tem, no momento, né, a gente tem muito mais agentes culturais e artistas, né, de outras áreas, do teatro, da dança, da música e tal. Então, carece de um pouco mais de atenção e de mais urgência a gente tratar desse primeiro edital. Vou falando e vou abrindo aqui, porque na verdade esse eu não abri, mas vou aqui procurando. Então, se na lei Aldir Blanc a gente tinha uma certa discricionariedade, né, que quer dizer, a gente podia decidir em torno do que fazer, dos valores, pagar cachê para artista, a prefeitura tomar a frente de fazer os seus eventos e as suas ações e colocar esses artistas contratados para
para trabalhar nessas ações, né? A Lei Paulo Gustavo não. A Lei Paulo Gustavo ela vem privilegiar a produção de eventos, a produção de projetos dos agentes culturais. Ou seja, não é mais a prefeitura que pensa, por exemplo, num festival de música, ou numa festa, ou numa mostra, ou em qualquer outra coisa, e aí faz um edital disso e contrata os artistas pagando simplesmente lá um prêmio ou um cachê. Isso não é possível quando se trata de fomento à cultura. Depois eu vou falar que também é possível sim a gente ter premiação, mas edital de premiação é possível, mas ele, depois vamos falar dele, depois dessa outra modalidade que também é possível, só que a premiação ela privilegia um agente cultural que já está mais tempo na estrada, né? Que já tem um bom material, que já tem uma bagagem, né? Que já tem uma trajetória. Em detrimento de fomento à cultura, a gente pode atingir tanto aos agentes culturais que não têm tanta bagagem assim, mas já têm seus projetos, né? E também as pessoas que já têm uma certa caminhada e têm projetos mais consolidados, né? Tem projetos mais robustos, assim. Então, depois eu falo de premiação, né? De edital de premiação especificamente, vamos ficar no fomento, que talvez seja uma decisão que a gente tem que tomar também. A gente pode fazer um edital de premiação, mas eu acho importante a gente discutir também o fomento. O fomento, o que é? A gente... Opa, tem mais gente chegando aqui na sala. Eu vou colocar aqui o Jorge de Rosa. Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Tá bom. E um outro amigo aqui que eu não vou saber dizer o nome, mas Hip Chic. Boa noite também. Se quiser deixar a sua boa noite, fale em um segundo que daí eu já... Tudo bem? Vou continuar depois no final, então já abro a palavra de novo para quem quiser falar, tá bom? Bom, então o que eu estava dizendo aqui é que a gente vai ter que decidir agora que tipo de edital a gente vai querer. Porque assim, a gente estava pensando num primeiro momento, num edital que tivesse 3 categorias. Uma categoria chamada de shows, mais voltada para a música, né, de shows musicais, onde a gente efetivamente ia pagar cachês, né? Para colocar esses artistas em diversos projetos que a prefeitura pudesse ter aí daqui para o final do ano, enfim. E isso não é possível. Isso não é possível mais. A gente simplesmente pagar o cachê. O que é possível são 2 modalidades agora. É a gente fazer edital de premiação, premiando a trajetória, a relevância do trabalho que o agente cultural tem na cidade, nos moldes do que a gente fez lá em 2020, mais ou menos, né? Na Lei Aldir Blanc 2020, que simplesmente a gente premiou o trabalho que os agentes culturais faziam, né? Isso é uma possibilidade, é possível sim, certo? Mas quando a gente fala de fomento à cultura, o simples fato de pagar cachês para a prefeitura fazer uma agenda cultural, isso não é mais possível. A gente tem que ser um edital de fomento. E o que é fomento? A gente financiar, a gente dar o dinheiro para que o agente cultural faça o seu projeto, certo? Então, deixa eu só abrir aqui. Como a gente... Eu até vou abrir o plano de ação, não vou abrir exatamente o edital. Não, melhor abrir o edital. Só um minutinho, pessoal, rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Tem mais áreas da cultura. E categorias. Beleza. Vou dividir a tela com vocês aqui para compartilhar o que a gente estava pensando, né? O que a gente estava pensando em fazer, mas o que a gente vai ter que realmente fazer é pensar em capacitar os nossos agentes culturais a criarem os seus projetos. E por que isso, pessoal? Deixa eu ver
aqui. Cadê? Aqui. Beleza. Bom, isso é o que a gente tinha em mente, né? E o que vai mais ser alterado é justamente nessa categoria aqui que falei para vocês de shows musicais. Isso aqui a gente não pode mais fazer. Que é o quê? Pegar o dinheiro, pagar um cachê e colocar os artistas para tocar. Ah, mas por que vocês não podem fazer mais isso? Por que a lei foi tão restritiva nesse sentido? Bom, primeiro porque ela quer dar protagonismo aos agentes culturais. Eu entendo assim, né? Ela até foi um debate que a gente teve lá na Aldir Blanc, né? Que até o Xará colocou, que a gente, digamos assim, não amarrar o artista à prefeitura, colocando a agenda cultural da prefeitura à frente daquilo, mas sim fazer com que o agente cultural construa o seu projeto de maneira mais livre, da maneira como que ele realmente pensa, certo? Isso é uma questão. Mas acho que a questão que é mais preponderante no sentido, eu vou colocar o Ctrl Z aqui na... Será que já não coloquei? Acho que não, né? O Ctrl Z não está aqui com a gente. Deixa eu ver, adicionar a transmissão. Opa, o Ctrl está aqui, mas ele não vai conseguir entrar agora, depois a gente coloca ele. Então, o que é mais preponderante dessa decisão é o seguinte: acessibilidade que esses projetos vão ter que ter, certo? A lei de forma... O que a gente fala de acessibilidade? É justamente a gente colocar as pessoas com necessidades especiais, tornar o acesso delas a esse projeto da maneira mais universal possível, seja com espaços físicos criados para atendimento a essas pessoas, com acessibilidade estrutural, que se diz, né, que é de locomover as pessoas, chegar até o local. O profissional de Libras, que já é mais conhecido, né, a própria transmissão do evento via internet, para que todo mundo tenha acesso. Enfim, são várias ações que o agente cultural em seu projeto vai ter que se preocupar em viabilizar. Por isso, vamos dizer assim, por exemplo, se a gente paga um cachê de R$2.000 para a pessoa ir fazer um show, é óbvio que isso não é o suficiente. Não é o suficiente para uma pessoa tornar viável tudo isso. Da mesma forma que, como eu já disse, como o protagonismo é do agente cultural construir o seu projeto, a prefeitura também não pode criar o seu evento, né, tá, com acessibilidade e tudo mais, e simplesmente, como eu já disse, amarrar o artista à agenda que tem a prefeitura. Que foi uma discussão que nós tivemos lá atrás, que era possível, agora já não é mais. Então, eu acho que vocês já entenderam essa questão de que a grande mudança que está havendo da Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc para Paulo Gustavo, são justamente essas. É o protagonismo do agente cultural em construir o seu projeto com mais liberdade, de fazer as suas contratações, de ter o seu equipamento, de contratar o seu pessoal, e também a questão de acessibilidade, né? Que todo projeto deve ser pensado de maneira a ser acessível a todos. Nesse sentido, não faria sentido a gente pagar cachês tão baixos para as pessoas terem que pensar depois, puxa vida, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer, na minha apresentação aqui, contratar alguém de Libras, ou transmitir isso ao vivo. Então, o cachê fica basicamente inviável por conta disso. Bom, colocando essas duas questões de alterações mais, diria, mais amplas, né? A gente vai ter que discutir critérios. Por exemplo, como agora fazer com que... E eu vejo o problema mais... Eu falo mais na parte musical, porque quando a gente pensa em música, a gente já pensa em show, né? Contratar show e tal.
mas como fazer os artistas da música construírem os seus projetos, ou mesmo como fazer o pessoal do teatro construir os seus festivais, o pessoal de artes visuais construírem as suas feiras, as suas exposições, e quem é da literatura, se bem que o pessoal da literatura, do teatro e tal, já tem um pouco mais dessa familiaridade em construir projetos um pouco mais amplos, né? Quem vai fazer um livro, por exemplo, né, pensar em soluções de acessibilidade, né? Talvez já tenha mais familiaridade. Então, com isso, eu coloco a grande questão para vocês, que é, diante desse problema, como a gente vai agora, novamente, dividir esses R$124 mil aqui, 124.043 reais e 20 centavos, né? Entre essas categorias. Aí eu já coloco aqui a minha opinião, né? O que a gente estava discutindo e pensando junto a outras pessoas aqui, né? Nesse meio tempo, é que tudo vai ter que girar em torno de produção de eventos e ações culturais, né? E no caso de produção literária e pesquisa, já está um pouco mais consolidado que é isso mesmo, né? Mas como fazer essa divisão, os critérios que vão ser colocados, para a gente fazer esse novo remanejamento de verba aí. Então, vou citar, por exemplo, aqui, a gente tem a produção de eventos, certo? Produção de eventos aqui. A gente tem R$70 mil, certo? E para a área da música, a gente tinha mais cerca de R$30 mil e os 30.043 reais aqui, né? Que dá. Então, a minha ideia, a priori, era pegar esses 30 mil e já dividir aqui 10 projetos de R$10 mil, né? E englobar tudo que tiver relação com festival, com feira, com mostra, exposição, enfim, oficinas, que a gente falou tanto de oficina, né? Foi algo que ficou até um pouco esquecido, que a parte de a gente também, que cultura é lógico, você transmitir conhecimento, e oficina é algo fundamental para a gente transmitir conhecimento, né? Além dos cursos e tudo mais. Então, gravação de álbum, né? A gente sabe que 10 mil pode parecer muito para algumas coisas e pode parecer pouco para outras, né? Por exemplo, se você está pensando num festival de música, dependendo do nível que você quer para esse festival, R$10 mil é um valor irrisório. Mas que pode colaborar, por exemplo, com a premiação dos artistas desse festival, né? E eu digo colaborar porque eu vou colocar tudo aqui que eu estou já na cabeça, gente. Depois vocês vão perguntando, a gente vai dividindo aqui, tá? Porque eu tenho uma participação especial aqui na sala também, que vocês vão ter que entender. Ela está dando a opinião dela aqui, mas depois você dá a sua opinião, Amália. Espera um pouquinho. Então, o que eu estava pensando aqui a priori, a grosso modo, né? Eram em 10 prêmios de R$10 mil para a gente fazer produção tanto de eventos, de ações culturais, oficinas, gravação de álbum, exposição, né? E dentro desse valor, né, a pessoa pensar o projeto dela, né? E com a possibilidade que não foi tirada, né, nessas leis, que é o quê? As pessoas ainda podem ir atrás dos apoios, dos patrocínios, mesmo ganhando o prêmio, não está descartado que elas, por exemplo, façam um espetáculo no Teatro do SRM e cobrem ingresso, né? Mesmo ganhando os R$10 mil dela para viabilizar parte do projeto que ela tem. Mas o que tem que ser pensado depois? Eu vou cobrar ingresso, mas eu vou dar uma gratuidade para os alunos das escolas públicas, para os profissionais de saúde, né, que foram envolvidos com a pandemia, para os portadores para as pessoas com necessidades especiais. Então, essas ações afirmativas, isso em todo projeto vai ter que ter, certo?
de você pensar nas minorias, em como dar acesso às minorias. Isso todo o projeto vai ter que contemplar. Até por isso o cachê ficou descartado, porque como você vai pensar, se você dá um cachê de R$2.000 para uma banda, pensar em todas essas questões, além de pagar os músicos e tal. Então, não. Mas os projetos que forem colocados vão ter que pensar nessa situação, certo? Então, como a gente tem pouco recurso para uma gama grande de possibilidades, eu passo a bola aqui para vocês para a gente conversar juntos aqui e tentar achar uma solução, um meio termo, né? Dentro do que a gente já havia discutido e tal, né? E a gente poder aqui fazer um novo debate em torno disso tudo. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Eu vou abrir a palavra aqui, tá? Deixa eu ver quem pediu primeiro a palavra. Só deixa eu ler uma mensagem aqui. Vamos ver aqui em relação ao Vará, que o Matheus Felipe, ele está aqui na sala com a gente, mas eu acho que eu não estou conseguindo colocar na transmissão. Mas eu vou ler aqui do chat privado que ele me mandou aqui, em relação ao alvará de liberação para uso de espaço público para o evento proposto. Após aprovados, teremos a facilidade de usar o espaço com uma pista de skate e tal. Vou responder a dele aqui, que já... Depois a gente vê aqui, mas eu estou vendo que tem o tio Jorge na fila para falar, já está aqui. Depois eu vejo se ele quiser falar. Matheus, se você quiser falar aqui na sala, aí a Thaís sai um pouquinho e você entra e fala. Mas respondendo a sua pergunta, para usar os locais, os espaços públicos, eu creio que não vai haver problema nenhum, Matheus, né? Dependendo daquilo que você vai propor. Por exemplo, né? A gente fez um evento na estação, mas a gente sabe que ela não comporta determinado tipo de evento, por exemplo, que precisar usar geladeira, fogão, ligar muitas coisas, porque a gente já tem uma certa limitação ali, né? Então, o evento que foi feito na estação foi proposto justamente dentro das limitações que tinha. Então, pensando nisso, né? Se a gente tem que, lógico, haver um debate depois, não, dá para usar sim, pô, a rede elétrica comporta, não vai ter nenhum problema com relação ao público e tal. Com relação à liberação, não há problema nenhum. Só essas questões mais estruturais, mesmo que podem emperrar, mas eu não vejo problema, porque você está falando de pista de skate, ginásio, praça, tudo local que é aberto, tudo local que é público já, então isso aí, certamente a gente vai conseguir sim entrar no meio termo. Vou passar a palavra aqui para o Jorge, depois quem mais quiser falar, manda aqui no chat privado que eu vou colocando aqui na palavra, tá bom? Manda ver, Jorge. Beleza, boa noite a todos. Bom, vou ser mais direto possível aqui, para economizar tempo. Sobre o que você estava falando, Nego, o premiação ou fomento, de qualquer jeito, os dois, eles vão ter que ter acessibilidade, certo? Premiação? Não. Premiação ou fomento, eles vão ter que ter acessibilidade, ok? Não. A premiação é até um edital totalmente diferente. É os moldes do que a gente fez lá na Aldir Blanc, que ele não exige nada, não exige contrapartida, não exige produto, não exige nada. É uma premiação mesmo. Tipo assim, a gente vai fazer o Festival de Artes... Não, perfeito. Que é o mais perfeito. Tá na minha cabeça aqui agora. Então, perfeito, mas sim, mas mesmo a premiação você não vai ter acessibilidade? Não, Jorge, que premiação é uma modalidade de edital que a gente vai premiar o conjunto da obra da pessoa. Por exemplo, você fez peça em São Paulo, você fez uma... Então você vai juntar tudo aquilo que você fez e a gente vai premiar o seu trabalho. É tipo o que foi feito no Aldir Blanc mesmo, né? Que a gente bate... Sim. Não tem sem contrapartida, sem nada. Só que entendi. Só que aí a gente cai naquela, né? Como eu falei no começo. A gente corre o risco de prestigiar umas pessoas que têm um material, que têm um trabalho bacana e tal, mas não atender ao artista, ou a gente que está começando, que não tem material, né? Ele tá, por exemplo, é o primeiro disco que a pessoa vai gravar.
primeiro videoclipe, primeiro tudo. Então, a ideia pelo menos o que eu penso agora, né? A gente pode sim fazer, por exemplo, pensar até em dividir. Gente, vamos pegar agora, fazer um edital simplesmente de premiação agora, depois a gente faz um de fomento mais para frente, ou vice-versa, faz de fomento agora para pegar os projetos e tal, e depois a gente premia, tipo, faz um festival de música premiando mesmo, né? Enfim, de arte, ou de outra coisa. Mas eu acho que vai ser muito pobre a gente usar a premiação dessa vez, uma vez que essa modalidade que a gente fez lá atrás foi de maneira emergencial, né? Foi para atender aquela realidade que a gente tinha agora. Agora, eu acho interessante a gente captar projetos, né? A gente ter uma produção artística, né? Para conhecer mais pessoas, conhecer novos artistas. Mas não, premiação não tem nada, contrapartida, nada. Mas a gente pode falar desse edital mais para frente, sim. Não, perfeito. Então, por exemplo, se for no caso de fomento, né? A sugestão é fazer um edital separado para cada, né? Como você estava falando aí, até de juntar shows musicais com produção literária e pesquisa, né? Dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Mas eu acho que fica melhor a organização. Inclusive, no caso, para o parecerista, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu comentei premiação e fomento, né? No começo. Se for, porque o edital realmente não dá para você contemplar todo mundo, né? É óbvio isso que eu estou falando, né? Sim. Mas essa parte do edital de fomento é uma concorrência, não tem jeito, né? Infelizmente, pelo valor, que é muito pouco, como você comentou, Nego, infelizmente não dá para você contemplar todo mundo. Os editais são assim, né? Os editais do PROAC, editais, enfim, até de empresa que tem verba direta. Então, não me estendendo muito, eu acho que o mais importante seria, se é fomento, primeiro ser separado os editais, né? Não colocar tudo junto, como eu tinha visto, até tinha feito a anotação no último edital que você colocou aqui, né? E outra, a questão de acessibilidade também vai depender muito do parecerista, né? Eu comento isso por quê? Porque você tem as regras de acessibilidade aí, como você já comentou, certo? Intérprete de Libras, acesso ao local, ele tem que estar apto com rampa de acesso, enfim. Aí teria que ver a pontuação, estudar um pouco a pontuação para que o parecerista ele possa se basear, né? Por exemplo, você fala de acessibilidade, eu já tive casos aqui que é exigido acessibilidade, principalmente na Lei Rouanet, né? Que não é um edital, é uma lei de fomento, né? Que você tem que captar posteriormente, enfim. Eu já tive casos aqui onde o parecerista pegou uma questão, era um coral, ele queria que as pessoas com deficiência auditiva e etc., né, ele queria que colocasse acessibilidade ali. Quer dizer, o coral são pessoas que cantam. Então seria difícil um mudo cantar, né? E era uma oficina, para pior. Então, eu só estou comentando esse exemplo rápido para que, com editais separados, você pode organizar melhor, né? Eu posso ter nesse edital, por exemplo, de fomento, que tem a ver, que tem que colocar acessibilidade, eu posso atender, por exemplo, um local só com rampas de acesso, né? Ou eu tenho que atender, eu estou concorrendo com outro edital que o cara está colocando intérprete de Libras. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Quer dizer, o outro edital, o cara está colocando intérprete de Libras e tem rampa de acesso no local que ele... Então ele vai ganhar, né? A pontuação dele vai ser maior, né? Acontece que no meu edital que eu estou me inscrevendo,
se eu tenho um teatro com 10 pessoas, o custo é menor, não é mesmo? Então, eu vou optar para que esse edital tenha uma acessibilidade só de rampa de acesso, enfim, o local seja apto para acessibilidade. E o outro cara vai colocar que tem um teatro com, por exemplo, 2 pessoas, ele vai colocar um intérprete de Libras. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, os dois estão atendendo a acessibilidade, só que a pontuação de um vai ser maior que a pontuação de outro, né? Eu só estou colocando isso como uma observação, né? Por isso que eu falo que o parecerista e a pontuação, né, tem que ser bem estudada nesse sentido, né? Ou seja, atendendo a acessibilidade, né, resumindo, o que eu quero dizer, atendendo a acessibilidade, eu vou ter lá na pontuação 10 pontos, mesmo se eu não tiver um intérprete de Libras, você entende? Entendi. Eu vou mostrar aqui agora para vocês justamente... Porque senão vai dar uma confusão pro parecerista. Ele vai pegar um papel, ele vai ler o projeto. Então ele vai se basear a pontuação conforme o que está ali. Então, se na pontuação tiver acessibilidade, por exemplo, atendeu a acessibilidade, eu ganho a pontuação, perfeito. Agora, se na acessibilidade tiver, por exemplo, o intérprete de Libras, e você entende o que eu quero dizer? E a pontuação for maior, aí vai ter uma complicação aí, né? E outra, resumindo tudo, realmente, o edital, desculpa os artistas mairinquenses eu falar isso. Eu sei que dói, porque todo mundo quer ver seu trabalho e ser remunerado e ser contemplado. Acontece que você tem um limite de dinheiro. Não tem como, cara. Não tem como. Você tem um limite de dinheiro para que tenha um projeto interessante, né? Então não adianta pulverizar ao máximo, que é aquilo que você falou, de colocar, por exemplo, um edital de R$3.000, que não vai atender, né? Você vai ter que enxugar esse projeto. Esse projeto vai estar minado, entre aspas, entendeu o que eu quero dizer? Então, eu acho que é isso. O edital, infelizmente, gente, ele é uma concorrência e você tem um limite de dinheiro, né? Você pega um edital do PROAC, por exemplo, ele tem um limite lá, e o número nunca chega, é óbvio, né? Tanto que os artistas lutam para que o edital PROAC tenha, a cada ano que passe, tenha mais e mais dinheiro para ser colocado, né? É injusto, né? Os editais, desculpa falar isso, mas ele é uma modalidade injusta, né? É uma concorrência. Então, se você coloca lá, para que eu tenha um espetáculo musical, isso que tem que estudar antes, que a gente tem que estudar antes, para ver. Eu tenho um espetáculo musical, eu tenho um espetáculo, um show musical, certo? Para que esse show musical seja bem interessante, culturalmente, que ele abranja mais pessoas, que ele tenha um conteúdo cultural muito legal, sabe? Eu tenho que separar um valor substancial e eu vou concorrer. Mas, pô, Jorge, vai ter, então, pelo valor, vai ter 2 contemplados. É assim que funciona, para que você tenha um produto cultural final interessante, né? E separar, que é uma coisa interessante que você falou, talvez principiante, né? Um cara que é iniciante. Então, que é isso que o edital PROAC, inclusive, faz. Ele separa o iniciante, né? Então, você entende o que eu quero dizer? Não dá para contemplar todo mundo, cara. Não dá para... Edital é concorrência, infelizmente, né? E para que você tenha um produto interessante, você tem que ter dinheiro, né, para isso. Você entende? Não adianta ter, tudo bem, aqui como você estava falando, né, shows musicais, junto com produção literária, para somar esse valor. Mas mesmo assim, eu acho que vai ter o mesmo problema, entendeu? Eu vou mostrar aqui agora, Jorge, que você falou várias coisas interessantes aí, que eu acho que, até eu acredito, não sei,
que esse modelo que o Ministério da Cultura mandou, eu acho que ele resolve bastante coisa. O nosso problema mesmo, que é mais, eu acho que o que mais deixa complicado é que é pouco dinheiro para as demais áreas da cultura, né? 124 mil e tal, a gente fica... Desculpa te interromper. Quando se colocou 124 mil, né? Eu falava, meu, isso é pouquíssimo. As pessoas falam, você é louco, é dinheiro pra caramba. Claro que é dinheiro pra caramba. Mas quando você fala em edital, é pouquíssimo, nego. Pouquíssimo. Para você abranger todas as áreas. Eu tenho projeto aqui de lei de incentivo que o mínimo, a maioria dos projetos que eu pego, o mínimo de produção pequena e média, não é grande. Ele é acima, um projeto, ele já é acima de 120 mil reais. Né? Um exemplo é esse Caras de Plauto, que eu estou fazendo, que eu peguei o edital, já do PROAC lá, edital, é 100 mil. Né? Então é complicado. Desculpa te interromper. Não, eu até foi interessante o que você falou, porque assim, a gente vai ter que tomar um caminho de, tipo, de fazer talvez num edital só, resolver essas questões, mas eu acho que dá para ser resolvida assim. Que eu vou até compartilhar agora aqui. Eu vou compartilhar primeiro o anexo que fala das categorias. Aí dentro das categorias, a gente vai entender que tudo isso dá para ser um projeto. Quer ver? Vou compartilhar aqui, daí a gente vai conversar junto, quer ver? Vamos lá. Só que fui para a tela errada, peraí. Categorias, acho que é essa aqui, né? Deixa eu ver se acerta essa mesmo. Vamos lá. Recurso edital. Vamos supor que aqui tivesse escrito nosso 124 mil e a gente fosse distribuir, né? Vamos lá, 10 mil aqui, sei lá quantos mil aqui por categoria, que é dança, música, teatro, artes plásticas, artesanato, leitura, escrita, oralidade, patrimônio cultural, cultura popular, manifestações tradicionais e projetos livres, que é aquele etc. bem grande que se coloca, né? Tipo, para entender que é tudo relacionado à cultura. Então, vamos entender se a gente pudesse dividir assim as nossas categorias, certo? Então, o que seria, por exemplo, um projeto de dança? O que a gente poderia considerar como um projeto de dança? Aí, o edital próprio ele vem descrevendo aqui as suas categorias. Dança. Podem concorrer nesta categoria. Projetos que demonstrem predominância, tal. Que tipos de projeto? Produção de espetáculos de dança, ações de qualificação, formação, realização de eventos, mostras, parará, publicações na área, outro objeto com predominância na área de dança. Ou seja, o que eu entendo por isso? Cara, que é tudo. Desde um festival de dança até um grande espetáculo, ou médio, né? Porque 10 mil reais você não faz grande espetáculo, você faz espetáculos médios, mas um espetáculo de dança, tudo poderia ser contemplado se a gente pensasse no edital de seleção de projetos e ações culturais. Uma oficina de dança? Pode. Sei lá, um workshop de dança? Pode também. Então, e o que seria um projeto na área de música? Formação musical, gravações musicais, criação de obras musicais. Criação, o que é? Uma gravação de uma música. Bom, quem é músico sabe quanto custa para gravar uma ou duas músicas e 3, né? Custa uma grana. Realizações de eventos, mostras, festivais, publicações da área, ou aquele etc. bem grande que a gente coloca qualquer outro objeto com predominância na área da música. Se alguém tiver alguma criação bem inovadora que a gente ainda não tenha, que não esteja dentro desse escopo aqui de gravação de álbum, de criação de uma música, né? Quando a gente fala criação de uma música, entenda-se a produção dela por completo, né? Desde a sua composição até você lançá-la no Spotify, por exemplo. Teatro, o que seria um projeto na área? Realização de mostra, publicação na área, ações de capacitação. Ações de capacitação, você viu que está falando em todas as outras categorias aqui.
que são as nossas famosas oficinas, né? Workshops, cursos, mini-cursos. Artes plásticas, mesma coisa, pessoal. Exposição, capacitação, produção, publicação, artesanato, mesma coisa. Tarará. Então, o que eu quero dizer? Aqui nesse anexo desse modelo de edital que é dado pelo próprio Ministério da Cultura, creio que ele já resolve essa questão de a gente pensar a que tipo de projeto a gente pode colocar, né? Que é tudo, né? E aí tem um outro anexo que eu vou compartilhar aqui também com vocês agora, que é falando justamente dos critérios que você estava dizendo, Jorge, que é justamente isso. Mas dentro desses projetos todos aí, o que eu posso colocar como acessibilidade? Pô, a gente falar de gravação de álbum, o que a gente poderia falar como acessibilidade? Se for para o deficiente visual, obviamente, você não tem um problema, né? Você teria problema de legendar, talvez, para sair um videoclipe, para fazer um show, né? Mas aí a gente vai cair numa outra questão, que são os critérios para avaliação desses projetos. Poxa, mas tudo será realmente nesse projeto tem que ter acessibilidade? Pô, tem coisas que eu faço que não fazem sentido, né? Isso a gente vai resolver na questão dos critérios. Deixa eu tirar esse aqui. Contra, eu já respondo isso aqui para você. Só um minutinho, ele colocou aqui no chat aqui. Eu já vou abrir a palavra de novo, tá, pessoal? Que tudo que o Jorge falou tem relação com o que eu ia apresentar na sequência, até para a gente dinamizar aqui. Aí a gente volta a falar. Peraí. Eu volto a abrir a palavra, tá? Então, mas os critérios? Poxa, todos os projetos que eu vou apresentar, tudo tem que ter acessibilidade? Não, cada qual no seu cada qual. Eu ouvi essa frase essa semana, fiquei com ela na cabeça. Cada qual no seu cada qual. Vai ter o seu critério de análise, vai ter o seu critério de pontuação. Vou colocar aqui. Que também é dado, pessoal, pelo modelo de edital colocado pelo Ministério da Cultura, tá? E eu tô me baseando nesses modelos, pessoal, porque é o que mais é o que mais está pensando na lei, né? Então, tudo que eu tenho que pensar com relação à lei está contemplado nesse modelo de edital. Então, não tem perigo de eu esquecer de coisas que são fundamentais, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui, critérios. Deixa eu ver se está na mesma aqui para vocês. Tá. Então, quais são os critérios? Aqui vocês vão ver. As comissões de seleção atribuirão notas de 0 a 10 a cada um dos critérios abaixo. Tá? Que aí, no caso, no nosso não vai ser uma comissão, né? Uma comissão seriam membros da própria prefeitura. No caso, a gente vai fazer a contratação de pareceristas, né? De uma empresa de produção cultural que tem profissionais capacitados para fazer esse tipo de parecer, tá? E aqui nos critérios, alguns são obrigatórios. Eu vou falar dos obrigatórios aqui, primeiro. Qualidade do projeto, estou lendo aqui, ó. Qualidade do projeto, coerência, objetivo, justificativa, meta. E aqui uma explicação do que é isso tudo. A análise deverá considerar para fim de avaliação e valoração se o conteúdo do projeto apresenta como um todo, né, coerência, observando o objeto, a justificativa, as metas, sendo possível visualizar de forma clara os resultados que serão obtidos. Então, esse é o principal critério, né? Então, assim, dentre tudo que for avaliado, vai ser só acessibilidade? Não. Acessibilidade, vocês vão ver que está lá em critérios não obrigatórios, mas em critérios que pontuam. Entenderam? Então, qual que é o critério B aqui, que conta mais 10 pontos? Relevância da ação proposta para o cenário cultural do município de Mairink. Eu nem peguei aqui o que eu já mexi, eu peguei o modelo, né, para a gente ver sem as alterações que eu já havia feito, mas que aqui estaria só o nome da cidade mesmo. Relevância da ação proposta para o cenário aqui da cidade de Mairink, para o nosso cenário. Então, aí a gente vai naquela questão que a gente falou lá atrás, né? Poxa vida, mas uma obra literária, por exemplo,
uma que fale da cidade e a outra que não fale, as duas são de qualidades iguais. Certamente que vai contemplar a cidade vai pontuar mais, porque o segundo critério é o que esse projeto representa para a cidade. Tá? Ele não é um critério o primeiro, mas é um critério importante também. A relevância para o cenário cultural da cidade. Né? Então, aí que vai rolar aquela questão de desempate, o que vai desempatar uma coisa da outra, né? Um outro critério importante, aspectos de integração comunitária na ação proposta pelo projeto. Vou ler aqui um pouquinho dessa explicação, porque é importante para todos nós entendermos o que isso significa, né? Aspectos de integração comunitária. Considera-se para esse fim, né, de avaliação e valoração, se o projeto apresenta aspectos de integração comunitária em relação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, de idosos e demais grupos de situação histórica de vulnerabilidade, né? Então, vamos destacar, por exemplo, as oficinas de teatro, os grupos de teatro aqui da cidade, eles têm majoritariamente pessoas aqui da cidade, né? Eles empregam pessoas aqui da cidade. Eles mudam a vida das pessoas aqui da cidade, certo? Tem negros, tem indígenas, tem todo mundo que está fazendo parte daquele projeto que é aqui da cidade, tem alguma questão que talvez nem seja de vulnerabilidade, mas do impacto aqui que causa isso para o município. Por exemplo, você tem um ator que, como eu ouvi ontem, por exemplo, com muito orgulho, muita satisfação, um menino que estava fazendo a peça junto com o Jorge lá, não vou lembrar o nome dele agora, mas falou, poxa, você lembra? Perguntando para mim se eu lembrava dele, que ele ia no SEMEC há tempos atrás, estava começando nas aulinhas de teatro lá. Como é que é o nome? O Guilherme. Eu falei, cara, me lembro, claro que me lembro de você. Né? Então, o impacto que as aulas de teatro causaram na vida daquele menino, que é aqui da cidade, é aquilo que os projetos devem pensar. Né? Então, por exemplo, Jorge, no seu projeto, contemplando gente aqui da cidade, poxa, ele é pessoa preta, pessoa da periferia, que tá... Meu, é isso. Né? Então, essa é uma questão. Outro critério, vamos lá para o outro critério D, né? Tô no D, né? Isso. Coerência da planilha orçamentária, do cronograma, da execução, das metas, dos resultados, dos desdobramentos do projeto proposto, né? A coerência daquilo tudo, né? Se fosse tudo... Porque é uma coisa importante. Por que não fazer assim, não faz sentido pagar cachê? Porque tudo vai ter que ser planilhado. Com o que você gastou, né? Não que tenha que ser um mega de um controle financeiro e contábil, claro que não. Mas o detalhamento de com quem e com o que você gastou, isso vai ter que ter, né? Então, isso vai ter que ter o mínimo de coerência, né? Então, se você vai ganhar 10 mil reais, vai ter que fazer sentido o gasto daqueles 10 mil reais dentro do seu projeto, né? Você não vai poder, por exemplo, vamos citar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas sei lá, comprar uma moto, por exemplo, né? Justificando que a moto vai servir para você fazer o circuito das escolas, tal. Não, mas eu vou fazer. Não faz muito sentido, né? Você tá gastando, porque não está sendo gasto no objeto do projeto, mas sim um item apenas que está fazendo bem exclusivamente para você. Entendendo? Então, essa coerência entre o que está sendo gasto e o projeto é algo que também há de ser analisado, é algo que se pontua. Os projetos vão ter que ter plano de divulgação. Como você vai divulgar isso aí? Né? Rede social, né? Obviamente não vamos exigir, claro, não vai dar. A gente não vai exigir nada que seja, tipo, mandar para a rádio, mandar para a televisão, para jornal, não. Mas um plano de divulgação que a gente entenda que aquele projeto ele vem sendo realizado há algum tempo, ele realmente tem um peso dentro do cenário cultural da cidade, né? Vai acontecer realmente, né?
Não é um evento que você pensou entre você e seus amigos ali, está fazendo escondido numa chácara e acabou. Não, é algo que você está trazendo toda a comunidade para participar daquilo. Estou no E. No F, compatibilidade da ficha técnica com as atividades desenvolvidas. Bom, se você está produzindo uma peça teatral, obviamente você tem que ter um currículo de ator, né? Você tem que ter dentro da sua equipe ali tudo que indique, né, dentro das pessoas que estão participando, que aquilo realmente vai sair uma peça de teatro ali, né? Então, é a compatibilidade do que está sendo descrito lá, do currículo, do mini currículo de cada integrante do projeto, né? Do seu próprio currículo, com aquilo que você está propondo. Trajetória artística, né? Dentro de tudo aquilo que você já fez. De repente, você é de uma área, que eu não vou citar esse exemplo, que pode ter, né? Eu ia falar que você é da área gastronômica e vai produzir uma peça de teatro. Bom, isso pode ter. Mas é óbvio que você tem que ter uma caminhada dentro daquilo que você está pretendendo fazer para a gente entender, para o parecerista entender que você não é um aventureiro naquele meio. Você está ali só fazendo aquilo de maneira pontual e nunca mais vai fazer nada daquilo de novo, né? Então você está se aproveitando sendo oportunista. Então, critério também, o currículo. E a contrapartida, o que você vai oferecer, né? O que você vai oferecer. Por exemplo, se você está pensando na peça de teatro para ser feita lá no Teatro SRM, um baita espetáculo e tudo mais, R$10.000 vai viabilizar parte daquilo tudo. Você vai ter que cobrar ingresso, não tem problema, você pode cobrar ingresso. Mas qual é a contrapartida? Poxa, em um dia de apresentação, eu vou dar uma apresentação gratuita, né, para os alunos, como eu já disse, escola pública, para as pessoas em situação de vulnerabilidade e tal. Então, a cobrança de ingresso, você ir atrás de patrocínio, você fazer, tudo é possível. Só que a contrapartida que você vai oferecer, essa é gratuita. Se não para profissionais da saúde, enfim, então está me lembrando aqui. Então, a contrapartida, ela deve ter, se não a gratuidade total, pelo menos um desconto expressivo, digamos assim, né? Valores módicos, né? Bom, essas são os critérios que são obrigatórios, certo? Aí o que vem para a pontuação extra, né? Uma pontuação extra. Pessoas físicas que está falando aqui no caso, né? Proponentes do gênero feminino, proponentes negros e indígenas, tá vendo a pontuação aqui? 5 pontos está colocando aqui, né? Proponentes com deficiência, proponentes residentes em regiões com baixo IDH. Teve até alguém que me questionou do edital anterior se isso não fazia parte daquele edital, né? De maneira tácita, não, de maneira explícita, são nesses editais agora da Paulo Gustavo, que isso vai contar como pontuação mesmo, né? Tem mais aqui, pontuação extra para pessoas jurídicas, né? Basicamente é a mesma coisa, que onde no seu quadro societário de pessoa jurídica hajam pessoas negras, indígenas, ou nos quadros societários, majoritariamente compostos por mulheres, pessoas que no quadro societário lá, né, de membros da diretoria, tenham pessoas de regiões com IDH, de menor IDH, que também nos diretores, tudo mais, né? Tá aqui pessoas jurídicas, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAP+, idosos, crianças. Então, esses critérios aqui, gente, de pontuação, eu acredito que são esses critérios que vão fazer a questão do desempate, por exemplo, propostas de qualidade idênticas. O que vai desempatar? É o impacto social, o seu atendimento a pessoas com deficiência, a contrapartida, ou enfim. Então, aí é que
os projetos que forem criados vão ter que estar com a sua devida atenção. Bom, vou abrir agora para uma sessão de perguntas, respondendo a quem está aqui no chat. Eu vou colocar o control. Eu vou pedir licença. Amor, eu vou tirar o seu um pouquinho aqui da sala, tá? Para colocar o control aqui. Quem sabe ele quer falar também, porque ele colocou várias perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar. Deixa eu ver. Estás na transmissão, Ctrl Zé. Quer abrir a câmera e falar com a gente sobre suas perguntas, dar seu boa noite? Fica à vontade. Dá para me ouvir? Tudo Boa bem? noite, gente. Tudo bom? Então, enquanto vocês iam falando, eu acabei surgindo algumas dúvidas. Vou até reler a mensagem que eu já ia pensando em outras coisas, já ia esquecendo. Uma delas é em questão de alguma necessidade de alvará ou algum requisito contra o uso de algum recurso específico, exemplo, uso de fogo, de água, de terra, porque assim, acontece que em muitos editais, mas às vezes editais assim, de evento direto, sabe, onde não pode ser utilizado nem fogo, nem água, esse tipo de recursos, né? E eu queria saber se tem alguma coisa contra isso, sabe? Zé, essa questão de alvará mesmo, como eu sei, né? A arte circense, ela demanda de alguns, quer dizer, ela tem algumas ações que tem algum certo risco e tudo mais, né? Enfim. E a gente é sabido, né, por nós todos aqui, que espaços culturais com uma estrutura adequada, tá? A gente já está um pouquinho longe disso, estamos trabalhando para isso, né? Vamos, mas... obrigado, madame. Minha sogra está oferecendo uma batatinha aqui, gente, eu vou permitir aceitar, tá? Mas aqui, o que acontece? Eu acho que, por exemplo, seu projeto foi selecionado. Ok. Há de haver uma conversa, obviamente, entre o diretor de cultura, né, o Juca, que é o nosso assessor de eventos culturais, ver o local mais adequado e que atenda à sua necessidade para você fazer aquela apresentação, né? Porque tudo vai ser uma questão depois, e isso é legal também dos editais que estão surgindo agora, Paulo Gustavo e os que virão, que eles não estão muito preocupados em uma documentação antecedente, que antecede o seu projeto. Por exemplo, antigamente você tem que estar preocupado com carta de anuência, com alvará, tudo mais. Agora não. A preocupação é entender o projeto, saber que ele é viável, né? Premiá-lo, né? E depois ver a questão burocrática, tipo, comprovante de residência, vamos ter um alvará, vamos discutir. Por quê? Porque senão muita coisa é limada, como até você mesmo disse aqui na sua pergunta aqui. Às vezes uma coisa inovadora é limada antes mesmo dela acontecer, porque fala assim, isso não vai dar certo, porque, puta, o único lugar que a gente tem para fazer é na estação. Pô, e na estação não dá para fazer. Poxa, será que a gente não pode posteriormente discutir um local mais apropriado, tal? Então, até pensando nisso, né? Qual que é a primeira, tanto que quais são os primeiros critérios ali? Qualidade, né? Obviamente, viabilidade, o seu currículo e tal. Depois vem as questões acessórias para se discutir, né? Principalmente quando a gente fala desse edital interno aqui, né? Onde a gente tem o controle. Se a gente está falando de um PROAC, está falando de um edital federal, é muito mais difícil, porque como é que você vai debater com o secretário de Cultura do Estado de São Paulo se o seu projeto é viável ou não? Com a gente aqui não, né? O seu projeto é aprovado, tal. Poxa, não vai dar para fazer no Horto, Ctrl Zé. Por quê? Porque o Horto está desse jeito. Tal. Pô, vamos ver uma outra condição, um novo local. Vocês entenderam mais ou menos o que eu estou dizendo? Porque quando a gente está falando de um edital interno aqui nosso, o que vem em questão, em primeiro lugar, é o projeto, a qualidade dele e vamos realizar. Né? E depois a gente vê como e fazer o possível para viabilizar isso. Tá? Então, até isso que você coloca aqui, por exemplo, algo que nunca... você falou aqui, como é que é? Valorizar temas
que se referem à cidade, né? E você coloca aqui na sua pergunta, mas se algo que nunca foi feito aqui antes? Bom, é um pouquinho diferente. O falar da cidade... o teatro de ontem, por exemplo, que foi apresentado pela Lumos, né? Muito bem feito pela Elisa, pela Vanusa, por todo mundo que estava lá, foi lindo, emocionou a todos. Cara, aquilo foi algo... talvez se não foi... o inovador, mas nunca tinha rolado daquela forma aqui na estação, entendeu? E tinha tudo a ver com a cidade. Então, o que diz respeito, na verdade, é a ligação do tema, né? E não da inventividade de nunca ter acontecido. O fato de nunca ter acontecido é muito bom, aliás. Isso traz pra gente uma novidade, isso é muito bom. O fato de falar da cidade é melhor ainda, né? Então, são duas coisas que entrariam, que contariam ao seu favor num projeto. O fato de nunca ter acontecido e o fato de ser um tema que tem uma baita relação com a cidade. Que é a minha dúvida. Desculpa, Carlos. É que a minha dúvida é que esse critério de tratar sobre temas da cidade e de ser algo inovador, é que eu posso estar enganado. Dentro lá dos critérios de avaliação, há alguma coisa que fale sobre algo ser original ou não? Ou assim, esse meu critério de ser, digamos que meu projeto não fale sobre tema da cidade, mas é algo original. Eu estaria, digamos, perdendo a pontuação para alguém que tenha a temática diretamente com o tema da cidade? Deu para entender? Sim, não, isso sim, isso com certeza. Porque, veja bem, Zé, se forem qualidades iguais, os dois projetos, entendeu? Vamos supor, você tem um projeto que é algo genérico, fala de um tema amplo, tal, que não tem relação com a cidade, tal, é inovador, tudo mais, qualidade impecável. E você tem um outro projeto que também é inovador, né? O Xará vai falar na sequência, está pedindo aqui, que também é inovador, tal, mas qualidade idêntica também, mas ele trata de uma questão que é sensível à cidade. Então, naquele quesito, por exemplo, ele vai pontuar 8, você 7. Ou ele vai pontuar 9, ele vai pontuar 10, você 9. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que ter critérios que a gente consiga fazer a questão do desempate. Senão, é como o Jorge até falou, né? O recurso é limitado. Então, de certa forma, critérios para desempatar sempre vão haver, né? E lá em um desses, deixa eu ver, acho que eu não estou aqui, eu não estou compartilhando os, tá aqui de critérios, quer ver? Aqui. Em caso de empate, serão utilizados para fins de classificação dos projetos a maior nota nos critérios, de acordo com a ordem abaixo definida. Né? Tá aqui A, B, C, D, E, F, G, H. É porque a ordem lá já vem nesse nível nessa hierarquia de importância para que eu acho importante para a cidade e eu acho importante para que a gente conheça também que os critérios são esses aqui: a qualidade, a relevância. Os dois são 10, mas um é relevante para a cidade, um é mais relevante e outro é menos relevante. Poxa, a gente tem que pesar isso. Isso aí é preponderante. Aspectos de integração comunitária. Por exemplo, no projeto do Jorge tem 10 pessoas envolvidas. Poxa, 3 delas são pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade e tal, né? E já no seu projeto que, poxa, empatou, é relevante, a qualidade é ótima, é relevante para a cidade também, só que o projeto do Jorge atinge mais gente que o seu, por exemplo. O dele atinge 10, o seu atinge 6. E daí outra questão. Mas o seu é de uma oficina. O seu é uma oficina, ele vai atender, além dessas duas, o dele são 10. Mas os seus são 2 aqui, mas você vai atender os alunos das escolas públicas. O do Jorge talvez não. É um espetáculo, tal. E você entendeu? Gente, não sou eu que vou fazer essa valoração toda, tá? Vai ser alguém capacitado para isso. Mas, acho que pela minha explicação, vocês estão entendendo que essa pontuação é importante, porque senão
a gente não teria como fazer uma análise que fosse que pudesse selecionar as pessoas. Xará, vou passar para você, senão eu começo a falar demais. Vamos lá. Desculpa, Xará, você estava fora da transmissão, maninho. Perdão. Manda ver. Eu acho que eu estou no bastidor, né? Ou não? Oi, Todo mundo tá está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá dentro? Beleza. Sim. Que tinha caído e estava lá no bastidor. Mas beleza. Assim, falando de forma conceitual, tá? Porque o exemplo do Jorge foi bom quando ele falou em acessibilidade, do Ctrl Z a mesma coisa, que falou também em acessibilidade de uma forma mais de legalização oficial dos espaços, né? Onde vai se apresentar. E você comentou também sobre editais da área de música, né? De uma maneira geral, eu vejo assim, que o edital a gente pode fazer ele da forma que a gente acredita que for melhor para o município, para os artistas, desde que dentro da lei Paulo Gustavo, é óbvio, né? E com relação à música, eu penso o seguinte, eu acho que músico, uma banda, pode apresentar um projeto. Ela vai fazer um projeto, se eu fosse um músico, tivesse um projeto para apresentar no edital, eu faria um projeto para apresentar, por exemplo, nas áreas mais distantes do centro, de maior vulnerabilidade, para levar justamente música para esse tipo de pessoas, entendeu? Se eu vou levar música a respeito da cidade, seria mais interessante, também acho, ou se eu vou levar uma música cover ou música própria, eu acho que o edital tem que ser claro quanto a isso. Você quer música autoral, você quer música da cidade, ou você quer um show de música para levar, por exemplo, para Dona Catarina, Granada, Cibandilha, entendeu? Então, os critérios do edital, se ficar claro, eu acho que acaba com qualquer dúvida que as pessoas que vão se inscrever possam ter, entendeu? Então, dá para a gente fazer o edital, e esse é o momento, né? É uma pena que não sei quantas mais pessoas estão assistindo e que estão ouvindo, para justamente dar mais sugestão para que a gente construa um edital que seja interessante para os artistas, né? Da nossa cidade, né? Mas eu não vejo problema nenhum em ter um tema, como o Zé falou, que não seja da cidade, desde que não esteja no edital. Se no edital a gente colocar que a gente quer tema ligado à história da cidade ou ligado à cultura da nossa cidade, então eu vou fazer um projeto que esteja linkado mais a esse lado para eu pontuar melhor, é óbvio, né? Agora, se não tiver isso no edital, pode ser qualquer tema, Zé, na minha opinião, entendeu? Então, eu acho que o edital é importante por causa disso. Ele vai dizer exatamente o que a gente está querendo fazer no município com a Lei Paulo Gustavo. Era isso. Legal, Xará. É uma coisa que é importante frisar, né? Você falou bem aí, assim, o fato de ter ligação com o tema da cidade, gente, não é uma obrigatoriedade. Ele é apenas um critério de pontuação e vale de 0 a 10, como todos os outros critérios. Ele vale de 0 a 10. Como todo... E eu acho, pelo menos particularmente, eu acho isso importante, haver esse critério, e ele ser logo ali o segundo, inclusive, de desempate e tudo mais. Por quê? Porque o edital, quando a gente quer valorizar, e a gente precisa disso aqui na cidade, quanto a gente sabe, né? Preservar, resgatar a memória, ou mesmo construir uma memória do que é a cidade, é importantíssimo, gente, para a gente, né? O que o pessoal, eu volto a citar ontem o espetáculo da Lumos, e eles já vêm fazendo isso há bastante tempo, mesmo antes de ser Lumos, né? Já com outras tal. E você mesmo, Xará, lá na MPF, o trabalho de vocês não só se coisa, vou resgatar aqui as coisas antigas, mas não, de fazer as coisas que estão construindo a história da cidade
no momento, que lá na frente a gente vai lembrar. Então, a apresentação que teve ontem da Lumos, que falou sobre a temática da estação, colocou músicas do Milton Nascimento e tal. Poxa, excelente, porque isso está, digamos assim, fazendo com que a gente construa a nossa história. E isso é importante também. Agora, veja bem o que é, por exemplo, o que talvez seria um fator de desempate. E já fizeram isso, né? Talvez não fizeram ontem, porque vocês já fizeram isso. O aluno já fez isso antes, né? A gente sabe que a gente tem o João Bitt, que é o compositor, tem músicas da cidade, enfim. Então, a partir do momento, por exemplo, se você colocasse lá, já cansaram de fazer isso várias vezes, de colocar as músicas do João para dançar e tal. Vocês estão entendendo que isso vai agregando a essa pontuação, que pode falar assim, poxa vida, além de fazer, eles colocaram músicas de compositores da cidade e tal. Então, não é que seja obrigatório, mas é que isso, digamos assim, vai ajudando na construção de uma história e na preservação daquilo que a gente já tem. Isso é um ponto. Mas como eu disse... O que eu comentei é que, estando claro isso no edital, as pessoas vão ficar vai ter maior transparência para elas saberem exatamente como escrever o projeto. Ela pode até escrever sem nada linkado à cidade, mas ela sabe que ela está correndo o risco, talvez no desempate ela perder, porque o projeto dela não está associado a alguma coisa muito clara da cidade. Mas estando no edital, a gente fica tranquilo, porque a gente as pessoas estão sabendo exatamente o que está procurando. É isso que eu alertei só. Não, mas isso aqui, bom, na minha opinião, e aqui eu abro para vocês, a área de vocês, eu acho, na minha concepção, um critério fundamental. Um critério fundamental, porque gente, digamos assim, a gente está querendo valorizar o artista local, né? Então, isso é uma questão. Talvez nem seja essa aqui a B, o critério tão preponderante, que é, por exemplo, relevância da ação cultural proposta no cenário cultural do município. Vamos ver aqui. Isso é o que é importante, ó. Se a ação contribui para o enriquecimento e valorização da cultura do município, aqui de Mairinque. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, se eu faço... se eu tenho no meu grupo, por exemplo, um compositor mirim lá que está no grupo e as músicas são dele. Cara, isso é demais. Vocês estão entendendo? Isso é que é Mas não é critério nem de exclusão e nem o mais relevante, porque todos aqui valem 10. Todos têm 0 a 10. Então você pode... eu vou perder talvez um ponto aqui, mas vou ganhar lá embaixo, em outro critério. Agora, na minha concepção, acho fundamental. E está aqui, eu só, logicamente, para ter aqui a opinião de vocês com relação a isso, e que nem o Xará falou. Está explícito ali, está bem colocado, né, para a pessoa entender. Agora, é óbvio que, até outra questão que você colocou, Xará, o músico, né, que é mais difícil, tem menos essa, talvez... não tenha tanta familiaridade na construção de projetos grandes, porque, na verdade, ele participa de projetos, né? Não está, talvez, Mas é isso, tudo é possível. Você pensar num show, tanto que for de música autoral ou de música cover, mas o que você vai ter que ter noção no seu projeto? Explicar qual é o objetivo daquilo. Eu estou fazendo esse repertório de músicas cover porque eu quero lembrar do cenário grunge aqui na cidade de Mairinque, nos anos 90, onde tinham as bandas tais e tais, e eles tocavam essas músicas e tal. Estão entendendo? Como era o cenário punk na cidade de Mairinque, né? Então, é isso. É saber, digamos assim, dar àquele seu projeto uma cara, né? Uma identidade e um valor cultural para aquilo. E eu estou batendo aqui na música, pessoal, porque geralmente quando a gente pensa em fazer um show de música
é escolhendo coisas aleatórias, aquilo que a gente gosta. E no projeto, nesse principalmente, a gente não pode ir tanto pela coisa aleatória. A gente, como você está falando ali, a gente tem que ter um objetivo, né? A gente tem que ter um produto, esse produto tem que ter um objetivo, uma justificativa e uma meta. Por que a gente está querendo fazer aquilo? Ah, eu quero lembrar do cenário punk aqui em Mairink, na década de 80, porque eu acho importante homenagear as bandas de rock daquela época. Porra, puta objetivo. Massa. Legal. Vamos lá. Quem fez uma pergunta? Matheus, deixa eu colocar o Matheus aqui na área aqui um pouquinho, que eu acho que o Matheus não está. Deixa eu tentar adicionar a transmissão. Se ele quiser falar, entrou uma transmissão. Matheus, tá? Matheus, você quer colocar a sua pergunta? Quer falar uma boa noite? Você está na transmissão. Ou quer que eu leia a sua pergunta aqui? Só falar que a gente faz. Não quer falar, Matheus? Bom, eu vou ler a pergunta do Matheus aqui, depois se ele quiser dar uma boa noite, fica tranquilo. Matheus, só abrir aqui, você está na transmissão, só abre o microfone. Vamos lá. A coerência da quantia monetária usada em cada projeto se deve ao fato apenas dos gastos diretos com o projeto. Aqui ele está colocando aluguel de espaço, divulgação, se deve apenas aos gastos diretos com o projeto, a quantia? Opa. Sim, aquilo que você vai usar de gasto para poder viabilizar o projeto. Lembrando sempre que você colocou aqui aluguel de espaço, por exemplo, ou materiais para uso do projeto, por exemplo, som. Aí a gente cai naquela, né? Ah, eu quero usar a estação ferroviária. A prefeitura tem som para fornecer? Sim, é possível, dá para fazer. E a prefeitura até pode ter um som lá que vocês viram ontem, muito do Modesto, né, gente? Não é som para grandes apresentações, não é tal. Mas aí a gente cai naquela. Aí você o evento vai ter que estar amarrado com o calendário da prefeitura. A data vai estar disponível, né? Eu vou poder fazer lá, vender cerveja no local? Ah, eu vou poder cozinhar lá, fazer um... Talvez não possa. Então, aí é que tem que pensar nas limitações dentro daquilo que você pretende, de onde você quer fazer, tá? Porque se você, por exemplo, tiver que alugar um espaço mesmo, vou ganhar 10 mil reais para fazer uma exposição de arte, de quadros, eu vou ter que comprar os tripés, vou ter que, sei lá, alugar um espaço, vou gastar 5 mil reais com esses meus gastos. Vai sobrar outros 5 mil reais, que é para eu, sei lá, meu cachê e tal. Ok, se a gente sente que dá. Mas se eu tiver, por exemplo, que viabilizar e falar de um local que for mais caro, tal, for acima dos 10 mil reais, bom, aí você vai ter que dar um jeito de compor esse... ficou 15 mil. Esses outros 5 mil você vai ter que ir atrás de patrocínio, vender ingresso, sei lá, entendeu? Então, esses 10 mil é pensado, vamos dizer assim, vamos ser honestos, pessoal. É uma forma que a gente está pensando que talvez seja mais justa de ser um valor razoável que dê para fazer alguns projetos de nível médio a pequenos projetos, mas dentro da realidade da nossa cidade, sempre pensando nisso. Alguns, sim, em parceria com a prefeitura, cedendo local, cedendo som, mas dentro das limitações que tem de estrutura que a gente sabe que existe na prefeitura, né? Sempre tem que pensar nisso quando for fazer o seu projeto. E dentro daquilo que vocês pretendem, tá? Então, acho que duas questões que ficam aqui, gente, para ir finalizando, e a gente vai, durante a semana, conversando no grupo, pensando, e eu pretendo, talvez, na próxima segunda-feira, a gente já ter essa questão do edital fechada, finalizada, e já o edital feito, tá? Porque tem uma outra coisa, gente, agora, a partir do que a gente conversar aqui agora e do que conversar durante a semana, eu vou ter que me sentar, né? Vou ter que sentar e já pensar em construir edital.
A partir daí eu já não posso mais mostrar o edital para vocês, que vai sair, obviamente, né? Porque a lei até coloca, né? Quem participa da construção de edital não pode participar do edital, né? Mas o que acontece? A gente está aqui no momento de coleta de sugestões, tal. Estou mostrando o modelo que o Ministério da Cultura mostrou, que não, a gente não vai fugir disso. Mas depois que o edital estiver pronto, eu tiver feito ele, aí é aquele, né? Então, o que eu queria ter a certeza daqui, né? Eu queria sair com uma certeza daqui, que não dá para a gente dividir num valor que seja muito maior que 10 mil reais, com o perigo da gente deixar algumas pessoas de fora, projetos bons de fora. E também eu acho complicado a gente dividir mais do que 10 mil reais, porque a gente começa a falar de um valor muito baixo que acaba não viabilizando nem os pequenos projetos. Entendeu? Então, o que eu estou pensando aqui é justamente juntar essas demais áreas no edital só, né? E tanto em todas as áreas, todas as categorias aí, é permitir todo e qualquer tipo de projeto, de oficina a show de música, espetáculo de dança, tudo, tá? Só que, por exemplo, se você está pensando num show de música, num show seja lá de música cover, autoral, que forma for o show de música, não importa. Não importa o projeto de música que é, né? É pensar nele com um objetivo, com uma meta, né? E principalmente de maneira não aleatória, né? De maneira organizada. Vou fazer um show de música, um show de rock, falando das bandas dos anos 80 aqui na cidade de Mairink, que faziam... A gente vai ver que tinha música, banda Enigma, A Trégua, qual outra? Enfim, a gente tinha várias bandas que tinham suas músicas, faziam músicas cover, mas é uma ideia. Quero fazer uma oficina de dança. Poxa, 10 mil reais é o valor. Quantas aulas eu me disponho a dar por 10 mil reais, né? E qual a contrapartida, né, que eu posso dar? Eu posso até cobrar por essas aulas, mas eu tenho que dar uma contrapartida, um valor irrisório ali. Não aconselho, obviamente, estou falando que pode, mas é possível, desde que você saiba que tem as questões de acessibilidade, as questões de cotas, tudo envolvido nisso. E tudo vai estar descrito no edital. Então, a partir da próxima segunda-feira, eu já quero fazer lives explicando como fazer projetos, mais voltados a isso que a gente está falando agora aqui. Que tipo de projetos, como fazer, o que eu posso viabilizar, né? Mas isso só vai ser possível a partir do edital construído. Beleza, Matheus. O Matheus Felipe está com problema no microfone, mas se você tirou sua dúvida, legal. E a gente no grupo vai conversando mais sobre isso, tá? Agora, é isso, pessoal. Nego, não tem muito mais o que fazer. Quem pode falar? Quem gostaria? Nego, uma coisa muito, muito rápida. Uma sugestão. Uma sugestão. No currículo, colocar lá que é até 20 linhas, né? Porque para o parecerista, cara, puta, isso isso é fantástico, porque vem currículos, porque o cara quer colocar as coisas desde 1930, né, que ele fez. Sim. Então se você puder colocar lá até o máximo 20 linhas, né, porque não está discriminado ali, né, tá mini currículo, mas as pessoas entendem mini currículo, cara, ela coloca o máximo de coisas lá, né, acreditando que tem uma pontuação. Se você puder colocar 20 linhas. E a outra coisa, de pessoa jurídica, que você colocou no edital, certidões negativas de débitos estaduais e municipais, né? A certidão negativa, que é um dos documentos que você colocou aqui de exigência de pessoa jurídica, né? Os débitos estaduais é tudo online, né? Agora, o municipal não é online, né?
E o município, ele demora muito para emitir, né? Fora que é pago, né? Ele é pago. Então, e ele demora muito para emitir. Demora 15 dias, mais ou menos. Então, dependendo, é uma sugestão aí. Eu não sei como seria. Aí teria que ver a data, né? Proponente deveria estar atento à data de emissão desse recibo municipal, né? Porque isso é bom alertar todo mundo, porque demora lá 15 dias. E não é online. Você tem que ir presencial à prefeitura e pedir essa certidão negativa, né? Tá. Ô, Jorge, eu até tenho Peraí, deixa eu ver, acho que o microfone está desligado. Peraí. Ah, não, tá ligado. Eu até tenho impressão, Jorge, que muitos disso a gente pode até dispensar. Nossa, seria fantástico, nego. Fantástico. Eu vou direitinho, mas eu acho que essas certidões podem ser todas dispensadas, cara. Nossa, cara, seria uma mão na roda, viu? E mesmo assim, e talvez mesmo que não possa, mas eu acho que pode, mesmo que não possa, essa documentação, ela deve ser exigida, a gente pode exigir ela só depois de aprovado o projeto. Então, nem é na fase de inscrição. A fase de inscrição é só o projeto em si mesmo, e a fase de documentação, que a gente tem que recolher documentação, a gente pode pedir ela só depois que o projeto for aprovado, quando for fazer a celebração de contrato mesmo. Daí vai exigir os documentos e tal. Mas, se eu não me engano, a gente pode até não exigir. Legal. Eu vou Beleza. pedir permissão para vocês para, por hoje, ir encerrando. Eu acho que eu expliquei minimamente para todos aí quais são os nossos principais pontos, né? E eu aceito de vocês, gente, durante a semana, porque a ideia que eu estou tendo aqui mais básica agora é essa, pegar colocar esse valor, dividir tudo em projetos e ações culturais de uma maneira bem ampla, né? E, como o próprio Xará falou, deixar claro nesses anexos aí de objetivos, do que a gente quer, tudo que é possível ser feito, certo? E depois, obviamente, nas próximas reuniões, a gente, já com o edital colocado, aí vai vir uma maratona de cursos explicativos, mesmo que eu mesmo me proponho a fazer aqui, para como colocar os seus projetos no edital. A gente faz isso. Viu? Uma pergunta rápida. Claro, tem um prazo estabelecido para se colocar o edital e iniciar na Lei Paulo Gustavo? E também aqui nós tratamos só dessa parte, vamos supor, edital B da Paulo Gustavo. Nós não falamos do audiovisual. Não vai sair junto os dois editais? O que está se pretendendo fazer? Xará, você viu que eu até fechei o microfone aqui, que alguém falou junto contigo aqui na sala, e eu não ouvi. Por favor, você pode, desculpa, repetir de novo a perguntinha para você ver, de maneira resumida aí, que eu não entendi, perdão. Ok, não, tranquilo. Assim, tem uma data determinada para apresentar os editais já, né, pela Lei Paulo Gustavo, e aqui nós tratamos mais dessas outras áreas artísticas, né, e não falamos de audiovisual, que tem uma verba mais significativa para cada cidade. Os dois editais vão sair juntos, ou eu só queria tirar a dúvida desse hoje, mas eles vão sair no mesmo prazo? Como que vai ser? Vamos lá. Então, Xará, não, os dois editais não vão sair juntos, não tem um prazo estipulado para colocar os editais, né? Até mesmo porque, assim, no curso que eu estou fazendo de Lei Paulo Gustavo, na semana passada a gente estava discutindo justamente essa parte desses critérios aqui que eu estou mostrando para vocês hoje, entendendo melhor as categorias. Inclusive, eu estava falando, e foi na aula passada, inclusive, que eu tive esse banho de água fria, né? Porque não vai ser possível fazer
Então, quer dizer, está tudo muito precoce ainda, né? Então, por isso que eu estou me atendo mais a esse edital de demais áreas da cultura, e vai ser ele o primeiro, porque mesmo que a gente não tenha prazo, eu acho importante a gente já finalizar ele esse ano, para os projetos já irem acontecendo, né? Porque tem muita gente com projetos já aí, né, na ponta da agulha para colocar. Agora, o de audiovisual, não. O de audiovisual, Xará, por ser algo mais encorpado, por exemplo, quem estiver pensando em curta-metragem, é bom já ter em mãos pelo menos um esboço do roteiro. Porque são coisas que eu vejo que é isso que a gente vai ter que exigir na hora de selecionar. Ah, você tem o custo, o esboço das coisas, como é que fala? Enfim, já tem mais definido. E eu não sei, sinceramente, se todo mundo que está pensando em fazer audiovisual aqui na cidade já tem projetos tão bem encaminhados assim. Pelo que eu estou vendo, está todo mundo ainda na área de mentalizar, criando coisas. Então, eu sugiro que agora é hora de ir pensando em fazer pelo menos um roteiro básico do que pretende fazer. Seja videoclipe, seja curta-metragem. Por quê? Porque depois, senão, vai vir o edital. Aí no edital tá lá uma exigência tipo assim, tem que ter uma planilha orçamentária de quanto vai gastar com as coisas. Poxa, a pessoa ainda não fez sequer o que ela não planejou sequer o esboço do roteiro básico, ela não vai saber quanto ela vai gastar, né? Então, até esse tempo está sendo bom para a gente poder adiantar esse edital, mas assim que esse estiver no ar, de demais áreas da cultura, aí já vamos ter que arrepiar para começar a discutir o outro e pelo menos até, vou chutar aqui alto, metade de setembro a gente já está com o edital de audiovisual colocado também. Metade de setembro, final de outubro, porque prazo a gente não tem. O único prazo que a gente tem até agora, assim, mais que está correndo, que a gente está tendo que se preocupar é mesmo a audiência pública que está para acontecer, né? Na LOA, está nisso ainda. Está nessa pegada ainda, a maioria dos municípios, né? E os editais é algo que a gente está um pouco mais tranquilo, mas nem tanto assim, porque eu já quero ver se na metade de agosto aí a gente já sai com esse, das demais áreas. Pessoal, vou pedir permissão, vou me despedir de vocês. Vocês estão vendo aqui que eu já não tenho mais tranquilidade para discutir nada sozinho, né? O pessoal está invadindo a sala aqui. E, por favor, vão no grupo lá me mandando ideias, sugestões, porque o edital, esse demais áreas da cultura, a gente vai ter que pensar nisso, em projetos médios, né? E vamos ter que instruir os nossos agentes culturais aí a construir projetos de verdade, né? A gente pode até na segunda-feira que vem falar de premiação e talvez pensar no edital de premiação, mas sinceramente eu acho que a gente não deve, não digo nem perder dinheiro com isso, mas não deve prestigiar o pessoal que está querendo produzir realmente. Mais alguma pergunta? Desculpa, Xará? Não? Tudo certinho? Gente, então, muito obrigado a todos que acompanharam a nossa transmissão pelo Facebook. Agradecendo desde já diretor do Departamento de Cultura, Denis, Juca, prefeito Toninho Gemente. Tamo junto nessa, todo mundo que participou, nosso grupo, quem esteve presente aqui na sala, meu muito obrigado também, quem mandou perguntas. E quem ainda não se cadastrou, se cadastre no nosso portal Mairink Cultural, para depois poder participar do nosso grupo, ou mesmo quem não quiser se cadastrar e quiser participar do nosso grupo, vou deixar aqui o meu contato do Zap 99902.3658, Carlos Nego, para poder entrar aí no nosso grupo do Fórum Permanente de Cultura e saber mais das novidades, tudo mais. Enfim, muito obrigado, pessoal. Tá aqui no chat o telefone. Tá indo já no chat? Tá? Foi? Foi. Tá aí.
Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.